Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olá, meu nome é Luiz e esse é o nosso canal Oração e Adoração. E hoje estaremos falando sobre o fruto do Espírito Santo. De acordo com o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os resultados de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro da pessoa. Isso transforma a sua vida. O fruto do Espírito é o resultado da ação do Espírito Santo na vida do cristão. Conforme o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 21 e 22, o apóstolo Paulo usa a palavra fruto no singular. Um primeiro pensamento é que o resultado do fruto do Espírito Santo são virtudes e qualidades. Estas virtudes devem ser vividas na vida de um cristão. Assim, o fruto é completo e há unidade. No interior de cada cristão é travado um grande conflito, o espírito contra a carne. Diz no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Até o dia da nossa conversão, a carne ou a natureza pecaminosa reinava sozinha. Nascendo de novo, o Espírito Santo veio habitar em nós com o objetivo de controlar e mudar toda a nossa vida. O conflito é inevitável, mas se desejamos uma vida cristã vitoriosa, devemos entregar o controle e a direção completa da nossa vida ao Espírito Santo. Então, como diz, se vivemos no Espírito, também devemos andar no Espírito. Gálatas 5:25. O Espírito Santo reinando em nós produzirá o caráter cristão. Ele produzirá em nós a virtude do caráter de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chama estas virtudes de o fruto do Espírito Santo. A palavra fruto aparece várias vezes no Novo Testamento, designando sempre algum resultado. O fruto do Espírito Santo são qualidades morais divinamente implantadas, são o resultado da ação do Espírito Santo em nosso caráter. A princípio, precisamos entender que este caráter transformado não é da nossa própria vontade, mas ela tem a sua origem sobrenatural, é do próprio Espírito Santo. Enquanto as obras da carne são atos que praticamos naturalmente, o fruto do Espírito Santo é de responsabilidade própria do Espírito Santo. Precisamos ter humildade, pois não podemos produzir esses frutos por conta própria. Em segundo lugar, o seu crescimento é natural. O fruto faz parte da lei da semeadura e da colheita. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. O nosso interior é como um campo onde estamos semeando diariamente. E aquilo que você semear, você irá colher. Semeie um pensamento e você colherá uma ação. Semeie uma ação e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colherá o destino. Se você deseja que o Espírito Santo produza o fruto em você, forneça-lhe os meios, oração e leitura da Bíblia. A graça nos confere os meios para acolhermos abundantemente a safra espiritual. Em terceiro lugar, precisamos entender que a maturidade cristã é gradual. Antes de ser um fruto maduro, há etapas que precisam ser cumpridas. Isso demanda tempo. Primeiro é flor, depois embrião e por fim o fruto. O Espírito Santo não tem presa, é um caráter cristão maduro e resultado de uma vida inteira. No texto do livro de Gálatas há uma relação comum destas virtudes. O primeiro é amor, alegria e paz, que é o meu relacionamento com Deus. Longanimidade, benignidade e bondade, que é o meu relacionamento com os outros. Fidelidade, mansidão e domínio próprio, que é o meu relacionamento comigo mesmo. Vejamos cada virtude separadamente. Amor. Na língua grega, amor ágape é uma palavra distinta, usada apenas para descrever a natureza do amor de Deus. Nos diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou sem que oferecêssemos motivos para que ele nos amasse. E é esse amor que o Espírito Santo derrama em nossos corações, como diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito Santo que Ele nos concedeu.
E esse amor que foi derramado em nossos corações é para que possamos obedecer aos mandamentos de Jesus. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. João capítulo 15, versículo 12. No capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, Paulo apresenta 15 características do amor. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não se ufana, não é soberbo, não é indecoroso, não é interesseiro, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, alegra-se com a verdade, tudo aguenta, tudo acredita, tudo espera e tudo suporta. O amor expressa o conteúdo total da fé cristã. O amor é a essência do caráter divino, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. A segunda característica do fruto do Espírito Santo é a alegria. A alegria, no grego, charis, é o gozo da graça. É um bem-estar espiritual resultado de uma correta relação com Deus. A fonte dessa alegria é o próprio Senhor. É a chama, a alegria da fé. É a alegria do Espírito Santo. Esta alegria independe das circunstâncias externas e pode ser desfrutada em meio à tristeza e à aflição desta vida. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 1, nos diz: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. A terceira característica é a paz. Paz, shalom no hebraico. Inclui tudo quanto Deus tem dado em todas as áreas da vida. A paz é uma dádiva de Deus, como diz no livro de Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E pode ser desfrutado somente na presença de Deus. No contexto do Novo Testamento, Jesus é a nossa paz. Nele encontramos sossego. Mesmo em meio às tribulações, a paz de Cristo não significa ausência de guerra, mas é uma tranquilidade interior. Ela é uma dádiva sobrenatural e indestrutível. A quarta característica é a longanimidade, que no grego é macrotúmia, que significa literalmente fôlego comprido ou lento em ira. É a paciência para suportar injúrias de outras pessoas. É um atributo divino de Deus que tolera pacientemente todas as fraquezas humanas, não se deixando tomar por explosões de ira ou de furor. Disse no livro de Salmos, capítulo 86, o versículo 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente e rico em amor e em fidelidade. O Espírito Santo nos capacita à longanimidade, isto é, sermos tolerantes com as pessoas cuja conduta visa provocar-nos a ira. A quinta característica é a benignidade, que no grego é chestotes. Significa uma disposição gentil e graciosa para com os outros. Também significa excelência de caráter e honestidade. É um atributo divino. Jesus Cristo é o nosso modelo de gentileza, pois sempre se mostrou gentil para com os seus semelhantes. No caso da mulher flagrada em adultério, enquanto os homens mostravam inflexibilidade e exigentes, Jesus revelou a sua benignidade. A sexta característica é a bondade, que no grego é agathosune. Significa aquilo que é bom e é útil. É a qualidade de generosidade e de ação gentil para com as outras pessoas. Uma pessoa é bondosa quando se dispõe a ajudar aquele que está em necessidade. A bondade é um atributo de Deus. A bondade e a benignidade são termos que estão ligados entre si. O Espírito Santo produz em nós uma bondade que é, ao mesmo tempo, amável e enérgica. A sétima característica é a fé, que no grego é pistis. Pode significar tanto confiança quanto fidelidade. Para Paulo, fé significa recebimento da mensagem da salvação e a conduta baseada no Evangelho. O cristão vive pela fé. Uma frase de John Stott diz: fé é a confiabilidade que convida outras pessoas a confiarem em nós. É a fidelidade provada. É dignidade sólida de alguém que sempre cumpre as suas promessas e termina o que começa. A oitava característica é a mansidão, que no grego é prautes. Possui três significados principais: submissão a Deus, dócil ou não soberbo, consideração. O termo era aplicado também para coisas como palavras, remédios, ações e sentimentos que acalmam e suavizam.
A mansidão é o resultado da verdadeira humildade, que reconhece o valor do outro e se recusa a se considerar superior. É a virtude daqueles que herdarão a terra. Jesus Cristo é o modelo perfeito de mansidão. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5, nos diz: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. A nona e última característica do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Domínio próprio, que no grego é ekrateia, significa autocontrole, o domínio dos próprios desejos e apetites, é o senhorio sobre a língua, os pensamentos, os apetites e as paixões sexuais. A vitória mais difícil é a vitória sobre o próprio eu, sobre as próprias paixões. Somente com o poder do Espírito Santo é possível adquirir o domínio próprio. Quando olhamos para o fruto do Espírito Santo, vemos o retrato de Jesus Cristo. Todas as 9 virtudes acima estão presentes no caráter de Cristo. Elas só podem ser implantadas no cristão por intermédio do Espírito Santo. É Ele quem opera e transforma moralmente a vida do cristão. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu caráter. E assim concluímos com mais um vídeo do nosso canal. Eu tenho certeza que contribui bastante para o teu crescimento espiritual. E aí, você quer receber mais conteúdo como este? Então se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe. Deus abençoe a todos.